Então, pessoal, bem-vindos de volta. Estamos falando sobre o CPC 07, que é subvenção, tá? E começamos a falar da contabilização da subvenção. Isso é o que mais importa para a gente aqui, para a parte de contabilidade geral, desse pronunciamento, que é você saber contabilizar, tá? E tudo aquilo que a gente já falou antes era reserva de capital, agora vai para a receita. Mas não vai diretamente para a receita, geralmente. O que acontece? Vamos dar um exemplo para que vocês entendam isso mais claramente. Vamos lá para a lousa. A empresa X, tá? Recebe da prefeitura um terreno avaliado em 1 milhão, vamos colocar. Tá? 1 milhão. Mas vamos supor que ela tem que instalar um parque fabril no valor de 1.500.000, tá? No valor de 1.500.000. E esse parque fabril vai depreciar em 10 anos. Tá? Pessoal, é isso aí. Então, vamos ver. A empresa X recebe da prefeitura um terreno avaliado em 1 milhão, mas tem que instalar parque fabril no valor de 1.500.000 não, 15 milhões. Que deprecia em 10 anos. O que deprecia é a fábrica. O terreno, a gente vai lembrar dos nossos estudos aqui da contabilidade, o terreno não deprecia, tá? Então, a primeira coisa, ela só vai receber o terreno, tá? Ela só vai ter a propriedade do terreno quando ela instalar o parque fabril. Então, o lançamento inicial, como você vai instalar o parque fabril em cima do terreno, o terreno você já recebeu ele, na verdade, só que ele ainda não é seu. Então, o primeiro lançamento é o lançamento inicial no recebimento do terreno. Você vai fazer o seguinte: débito imobilizado terrenos, tá? Ativo não circulante, no valor de 1 milhão. Crédito passivo. Doações, subvenções. Essa conta, primeiramente, ela vai ficar no passivo. Tá? Vamos colocar aqui passivo circulante. O passivo não circulante vai depender do prazo. Mas vamos colocar aqui passivo circulante. Galera, então por que no primeiro momento você vai registrar esse imobilizado, esse terreno, no ativo? Porque ele está fazendo parte agora do seu imobilizado. Mas por que você está registrando isso numa contrapartida com uma obrigação? Porque, ora,
o terreno não é seu ainda. Você registrou, mas você tem como condição a construção de um parque fabril. Então, enquanto você não construir esse parque fabril, você não pode colocar isso como uma receita sua. Então, você tem uma obrigação, que é a obrigação de construir o parque fabril. Por isso, o lançamento inicial, volta lá na tela, é esse. Débito imobilizado, terrenos, ativo não circulante, 1 milhão, aumentando o meu ativo, e crédito passivo, tá bom? Beleza. A minha empresa continuou trabalhando e, pum, construiu, instalou o Parque Fabril. Tá? Instalou. Quando ela instala o Parque Fabril, tá? Quando ela instalou, ela cumpriu uma condição que foi exigida, tá? Ela cumpriu. Então, ela ganhou o terreno. Ela ganhou o terreno. Só que ela vai lançar isso tudo como receita? Não. A gente viu que naqueles itens atrás que ele fala o seguinte. Olha o item 12. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período confrontada com as despesas que pretende compensar. Aí olha o que fala lá no item 17. Na maioria dos casos, essa correlação pode ser feita e a subvenção é reconhecida em confronto com as despesas correspondentes. Semelhantemente, subvenção relacionada a ativo depreciável deve ser reconhecida como receita ao longo do período da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação. Então, olha só, quando ela instalou o Parque Fabril, eu vou ter que baixar a minha obrigação, meu passivo que eu tinha aqui, ele vai deixar de existir. Vamos fazer um razonetezinho aqui do lado para ficar mais claro, para ajudar o entendimento. Então, o primeiro lançamento foi aqui. Tá? Lançamento 1. Aí, depois que o Parque Fabril foi instalado, o que vai acontecer? A gente vai acabar com essa conta aqui de obrigação, vai zerar isso aqui, 1 milhão, e vai jogar para a receita diferida no passivo não circulante, tá? Então, vou zerar isso aqui, lançamento 2, essa aqui vai morrer, essa conta, porque eu não tenho mais uma obrigação, e vou jogar aqui para a receita diferida, 1 milhão. Por que receita diferida, pessoal? Olha aqui, é uma receita diferida porque você não pode jogar isso direto para a receita na demonstração do resultado. Você vai confrontar isso com as despesas ao longo do período, tá? Então, a gente vai ver isso com mais calma agora. Então, você tem que saber isso. Recebeu o terreno,
contabilizou no ativo e contabilizou como obrigação. Por quê? Porque a entidade tem que cumprir uma condição. No nosso caso, é a construção de um parque fabril, tá? Construiu o parque fabril, beleza, a minha obrigação acabou, ganhei o terreno. Então eu vou reconhecer essa receita de 1 milhão. Eu tenho essa receita de 1 milhão, só que eu não posso colocar ela de uma vez só na DRE. Eu vou ter que fazer isso ao longo do tempo. Então, zerei a minha conta de obrigação e transferi para a receita diferida no passivo circulante. Então vamos voltar lá. Então aqui, débito, passivo, doações, crédito, doações, receita diferida. Passivo não circulante, 1 milhão. Tá bom? Então é isso. Beleza. Depois, o que acontece? Passou um ano. Tá? Passou um ano. Galera, depois que passou um ano, você vai reconhecer a depreciação da fábrica, tá? A fábrica, ela vai depreciar em quanto tempo? A depreciação dela é mensal, mas quando você for lançar no balanço, vai ter lá uma depreciação anual, depreciação acumulada. A gente viu que, voltando lá, o Parque Fabril, ele vale 15 milhões, tá? E ele deprecia em 10 anos. Então, se 15 milhões deprecia em 10 anos, a taxa de depreciação é quanto? A taxa de depreciação é 10%. Então, isso aqui é uma despesa. E olha o que o pronunciamento fala. Fala o seguinte, que item 12. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período, confrontada com as despesas que pretende compensar em base sistemática. Então, se eu estou reconhecendo uma depreciação de 10% para o Parque Fabril, eu vou reconhecer uma receita, tá? Uma receita dessa subvenção com a mesma taxa, 10% por analogia, tá bom? Então, quando terminar o primeiro ano, você vai fazer um lançamento que é o seguinte. Depreciação da fábrica. Depreciação da fábrica. Você vai lançar débito, despesa de depreciação, tá? Resultado, 1.500.000, 10% de 15 milhões. Crédito, depreciação acumulada. Só que para a gente não interessa a redutora do ativo. Só que para a gente o que interessa não é o lançamento do Parque Fabril, a gente está interessado no lançamento da subvenção. E pela receita de subvenção, você vai lançar débito,
receita diferida, 1 milhão, 100 mil, 10% de 1 milhão, crédito, outras receitas, que vai ser a receita de subvenção. 100 mil. Aí aqui a gente vai fazer outras receitas. E aqui vai debita 100 mil e credita 100 mil em receita. E aqui vai diminuindo o saldo, né? Que aqui vai ficar um saldo de 900 mil. E aí, ano a ano, a gente vai fazendo esse lançamento. Tá bom, pessoal? Então, olha só, voltou aqui agora para mim. Basicamente é isso, tá? Uma questão que pedir um cálculo da subvenção, ela vai te dar o valor da subvenção, tá? Ela vai te dar o valor da subvenção e vai falar o seguinte, olha, a subvenção é tanto, foi recebida na forma de um ativo, mas a condição é tal. Então, a primeira coisa que você vai fazer, vai lançar esse valor que você recebeu no ativo. No nosso caso, o terreno foi lançado no imobilizado. A contrapartida, enquanto você não cumprir as condições, ela vai ser uma conta de obrigação, uma conta do passivo, tá bom? Então, basicamente, essa é a primeira ideia. Depois, a questão vai informar, as condições foram cumpridas, tá? Uma vez que as condições foram cumpridas, você não tem mais aquela obrigação, então você vai zerar a obrigação e vai transferir isso para uma conta de receita diferida. Você não pode transferir tudo para o resultado do exercício de uma só vez, por quê? Porque o pronunciamento fala que você tem que fazer uma compensação temporal com bases sistemáticas, tá? E aí, por fim, você vai ter que ver o quê? Já que o pronunciamento fala que você tem que lançar a receita com a mesma proporção das despesas correlatas, você vai ver, olha, qual que é a despesa que a questão me deu que eu posso relacionar, qual que é a taxa dessa despesa. Você vai achar um percentual. E aí, o mesmo percentual que você está utilizando para a despesa, você vai usar para a receita. Fazendo todos esses lançamentos que a gente lançou aqui na tela, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Na prova de contabilidade geral, é isso que vai ser exigido de vocês, tá? É isso que vai ser exigido de vocês. Olhem novamente os lançamentos que a gente efetuou e vamos dar mais uma olhada em mais 2 itens que são importantes e depois vamos para as questões. Olha lá o item 23, fala o seguinte: a subvenção governamental pode estar representada por ativo não monetário, como terrenos e outros, para uso da entidade. Nessa circunstância, tanto esse ativo quanto a subvenção governamental devem ser reconhecidos pelo seu valor justo. Apenas na impossibilidade de verificação desse valor justo pode ser a atribuição de valor nominal. Então, volta aqui, pessoal, a regra é o seguinte: quando você tiver um terreno, um imobilizado ou qualquer coisa do tipo, você vai reconhecer inicialmente pelo valor justo, que é o valor de mercado, tá? Se você não tiver um valor justo, um valor de mercado, aí você pode usar o valor nominal, que é o valor que foi atribuído aí pelas partes, tá bom? Então, a ideia é usar sempre o valor justo. E o item 15b fala o seguinte: há situações em que é necessário que o valor da subvenção governamental não seja distribuído ou de qualquer forma repassado aos sócios, fazendo-se necessária a retenção, após trânsito pelo resultado, em conta apropriada de patrimônio líquido, para comprovação do atendimento dessa condição. Nessas situações, tal valor, após ter sido reconhecido no resultado,
pode ser creditada a reserva própria, que aqui no Brasil é chamada reserva de incentivos fiscais, a partir da conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, basicamente é assim. Temos aqui a demonstração do resultado do exercício. Temos aqui os lucros ou prejuízos acumulados. Temos aqui a reserva de incentivos fiscais. Tá? Então, vamos supor que a gente tem na DRE um lucro de 1 milhão. Esse aqui é o lucro líquido do exercício. Sendo que desse 1 milhão, 200 mil veio de subvenção. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que zerar a minha demonstração do resultado. O que eu vou fazer? Eu vou debitar aqui 1 milhão e vou transferir isso para a DLPA, para a conta lucros ou prejuízos acumulados, na DLPA, exatamente. Aí, daqui, da conta lucros ou prejuízos acumulados, você começa a fazer as distribuições para aumentar capital social, para reserva de lucros, para pagamento de dividendos. Só que olha o que o 15b fala. Há situações em que é necessário que o valor da subvenção não seja distribuído ou repassado aos sócios, fazendo-se necessária a retenção, após o trânsito pelo resultado, em conta apropriada de patrimônio líquido, para comprovação do atendimento dessa condição. Nessas situações, tal valor, após ter sido reconhecido no resultado, aqui já foi nesse caso aqui, tá? Pode ser creditado à reserva própria, reserva de incentivos fiscais, a partir da conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então, nosso 1 milhão que estava na DRE já veio para a DLPA. E aqui, a gente pode tirar, para não distribuir como dividendo, 200 mil reais, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vai diminuir a conta lucros ou prejuízos acumulados em 200 mil, debitando, e vai creditar essa reserva de lucro, o valor de 200 mil, que é a chamada reserva de incentivos fiscais. Tá bom? Então, isso também é uma coisa que cai bastante em prova, pessoal. Cai bastante em prova. Então, vamos ficar de olho nisso aí. A gente vai voltar, a gente já está com 25 minutos. A gente vai voltar na próxima aula, vamos gravar mais uma para resolver algumas questões, tá bom? Então, a gente já volta, até daqui a pouquinho.